Olá, povo do Direito do Trabalho, espero que estejam todos bem. Vamos mais uma vez analisar um acórdão. Na verdade, vou tratar sobre dois acórdãos relativos ao mesmo tema, em geral, férias, como tema genérico, férias, mas duas situações um pouco diferenciadas, mas que eu achei interessante trazer de uma vez só, porque os dois juntos compõem um bom tema para a gente conversar. Sejam todos bem-vindos, convido todo mundo que não está inscrito para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Convido para conhecer também o podcast Drops de Direito do Trabalho, onde a gente tem pílulas de informação, e também o @evoluir Direito do Trabalho no Instagram, além do site www.evoluindodireitodotrabalho.com. Como vocês sabem, os vídeos aqui do YouTube, que são os vídeos exclusivos, eles tratam de análise de decisões de tribunais superiores. E o tema, então, de hoje é férias, mas sobre dois aspectos, tá? Então, eu trouxe aqui primeiro uma decisão, são decisões do STF, tá? Eu trouxe primeiro aqui uma decisão que é do tema 985 de repercussão geral, que não é exatamente de direito do trabalho, mas tem muitos efeitos para as relações de trabalho, tá? É de direito tributário, que não é o amor da minha vida de fato, senão eu não estaria no ramo trabalhista, sim na Justiça Federal. Mas é importante e necessário, porque quando se fala do custo do trabalhador, que é como se força, né, mão de obra, entrega de força de trabalho tem mais a ver com custo, para minha tristeza, mas enfim, a gente sabe que isso é necessário. Quando se fala do custo do trabalhador, na verdade, muito do que se gasta, do que as empresas têm que recolher, não tem nada a ver com o que o trabalhador recebe. Então, é meio falacioso quando diz assim, o trabalhador custa muito caro. Primeiro que ele está prestando um serviço, o serviço não tem preço, tem valor, né? Então, precificação é uma coisa, valor é outra. Mas, ainda que assim se considerasse, vamos lembrar que nem todo esse valor que custa o trabalhador vai para ele por conta dos encargos. Aí sim, o Brasil realmente é um país que tem encargos muito elevados, uma quantidade grande. E acaba de ser decidido pelo STF mais uma incidência firmada agora, então, para sempre. Pelo menos, não exatamente para sempre, porque o próprio STF muda de ideia de tempos em tempos, mas pelo menos nesse primeiro momento. Seguinte, o tema 985 fixou a seguinte tese: é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título do terço constitucional de férias. Isso é uma questão, não é tão recente essa discussão, esse debate, e em 2018 veio uma ementa entendendo que a contribuição social sobre as férias, e aí então as incidências em geral, sociais aqui, tributárias, tem repercussão geral. Então, na época foi fixado pelo então relator, que possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do tempo de férias para fins de incidência de contribuição social. Nós vamos ver que, embora a tese fixada tenha ficado assim, é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, o resultado final não é bem esse. Quando eu li a primeira vez a tese, eu fui uma das pessoas que ficou indignada. Porque eu pensei, gente, só falta mais sobre o terço de férias, também tem a contribuição, aquele terço garantido pela Constituição. Então, assim, nada é limpo, nada... Pois é, então eu fui me dar o trabalho de estudar para a gente compreender de que terço nós estamos falando. Por isso que eu acho que a tese, talvez a redação da tese não tenha ficado exatamente adequada. Vou botar ali depois o número para vocês do recurso extraordinário, que tem origem no Paraná. E aqui foi fixado, o ministro relator foi o ministro Marco Aurélio, a decisão foi por maioria, foi vencido o ministro Fachin. Então, eu vou trazer aqui a divergência do ministro Fachin, que é bastante interessante sobre a matéria. Ele, inclusive, invoca outros precedentes e também precedentes da STJ sobre a matéria. Mas foi fixada a tese com a maioria aqui apreciando o recurso extraordinário que foi interposto pela União, naturalmente, o interessado, assentando sobre essa incidência com base no voto do ministro Marco Aurélio. Então, vamos ver como se deu aqui esse voto do ministro Marco Aurélio. Ele diz o seguinte... Bom, ele primeiro faz um histórico bem interessante, que é importante a gente saber esse tipo de coisa no direito do trabalho, é um tema que nos é bastante recorrente. A natureza salarial do 13º salário, por exemplo,
veio com o verbete 688, com a súmula 688, a legítima incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Isso foi em 2003, então isso já faz bastante tempo, mas ainda assim foi depois de muita conversa, até porque o 13º veio alçado ao status constitucional em 1988, a famosa gratificação natalina, criada na década de 60, e alcançou esse status constitucional em 1988. E aí tinha essa discussão, se tratava ou não de verba sujeita à incidência por ter ou não natureza salarial. Porque, na verdade, é isso que nós vamos ver. O que vai acabar definindo se há incidência ou não são dois critérios que até o próprio ministro aqui propõe. A natureza salarial ou remuneratória da verba e a habitualidade no seu pagamento. E aqui, gente, para quem já teve aula comigo, sabe que eu falo muito sobre isso. Habitualidade não significa uma periodicidade curta. O 13º é pago uma vez por ano, em 2 parcelas, mas é pago uma vez por ano. O fato dele ser pago uma vez por ano torna ele habitual, diferente de uma premiação, que pode ou não ser recebida de acordo com o cumprimento de determinadas metas, o alcance de determinados objetivos, ou, de acordo com o legislador seletista, um desempenho extraordinário, então acima do ordinário, que é algo que você não tem certeza se vai acontecer. Pode ser algo muito esporádico, ou que até nunca aconteça, ou que aconteça uma vez por ano. Mas essa uma vez por ano que aconteceu ainda assim por se preencher determinados requisitos que estão excluídos de uma situação normal, ordinária. O 13º é ordinário, não é uma situação extraordinária, tem previsão constitucional o direito ao 13º. Então, o 13º é uma parcela que foi considerada remuneratória, então, em 2003, e por ser, além de remuneratória, um pagamento habitual, incide, então, a contribuição previdenciária. Muito bem, então, 13º ficou definido lá atrás, em 2003, que tem natureza salarial. Ou seja, inclusive por ele ter natureza salarial, o seu cálculo também toma como base outras parcelas salariais. E isso é muito importante. Então, assim, tem a parte ruim da incidência da contribuição previdenciária, porque inclusive aquilo pouco aproveita ao trabalhador, porque depois que ele se aposentar isso não vai junto com ele, mas em termos de percepção do valor em si, é interessante que tenha essa natureza salarial, essa natureza remuneratória, porque para quem recebe de forma variável, por exemplo, essa remuneração variável vai ajudar a compor o valor do 13º e não só o último salário. Então nós podemos ter diversas situações em que, se não fosse a natureza salarial do 13º, o valor seria menor. Tá? Então, nem tudo é só ônus, nós temos ônus e bônus. Muito bem. E aí ele cita aqui, por outro lado, uma situação ocorrida em 2010, quando nós tínhamos o ministro Eros Grau ainda no STF, quando ele era relator num outro recurso extraordinário, ele examinou a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos em dinheiro a título de vale-transporte. E aí você diz para mim, mas o vale-transporte, ele é habitual, né? Porque ele vai ser pago com a habitualidade exigida. Mas se entendeu que ele não tinha a natureza salarial, que é o outro requisito. Então, para formar a base de cálculo, ele teria que ser, além de habitual, salarial ou remuneratório. E se entendeu na época, então, que ele tinha caráter indenizatório. E por ter caráter indenizatório, não haveria incidência. Então, nós tivemos uma decisão para considerar a remuneração e o caráter habitual para ter incidência, 13º, e no caso do vale-transporte pago em dinheiro, não. A isso seguiram diversas discussões. A gente tem isso sobre vale-alimentação, para quem recebe pelo PAT ou para quem não recebe, quem tem o programa de alimentação trabalhadora e quem não tem, formas de pagamento. Verbas indenizatórias, aquelas verbas que com certeza são indenizatórias, então a gente pode pegar o parágrafo 2º do artigo 458, aquilo que diz que não são utilidades, ou seja, não é salário utilidade, então pagamento de educação para o trabalhador é considerado uma verba indenizatória, ela não tem natureza salarial. Ah, mas paga antes, adianta, não é ressarcido como seria o normal, né? Indenização no sentido de repor aquilo que a pessoa gastou ou vai gastar aquele título. Tá? Mas não precisa ser posterior na forma de ressarcimento, pode ser na forma de antecipação. Então, livros, material didático, tudo isso está lá excluído do caráter salarial no artigo 458, parágrafo 2º. Então, é importante olhar lá, porque lá a gente tem, o que a gente tem como regra no 457, enfim,
na CLT, a gente tem como regra que aquelas verbas pagas habitualmente ao trabalhador têm natureza salarial. E aí nós temos algumas exceções, algumas foram até essas exceções foram sendo ampliadas. E, por exemplo, o plano de saúde. O plano de saúde é um benefício não salarial. Se for olhar em termos de valores, tem natureza indenizatória, né? Mas é um benefício não salarial, então também não tem incidência sobre ele. Então são valores que o trabalhador recebe, ainda que indiretamente, na forma do benefício, por isso um benefício e não uma remuneração, e sobre isso não incide nada, nem para o bem nem para o mal. Então não tem contribuição, não tem nenhum desconto, mas também não incide para FGTS, para pagamento de horas extras, para 13º, para nada disso, né? Fica um valor limpo. Essas verbas, nós temos ainda alguns salários, algum tipo de salário que é o salário utilidade. Então, pode haver, então, no caso de moradia, por exemplo, moradia é considerado salário utilidade. Um empregador que permite, que cede moradia para o trabalhador sem nenhuma contraprestação, sem pagamento de aluguel, fornecendo a moradia, isso é salário utilidade. Tem que se calcular uma média do quanto isso significa, porque sobre isso incide contribuição previdenciária. Ou pelo menos deveria incidir, normalmente só incide depois que entra com a ação trabalhista pedindo a natureza salarial do valor correspondente a essa utilidade que é entregue, mas isso deveria ser pago. Então nós temos algumas verbas que são salariais e algumas verbas que são indenizatórias. E aí aqui nós estamos discutindo se as férias, se o terço constitucional de férias tem natureza remuneratória ou natureza indenizatória, ok? Então, só fiz essa prévia para vocês terem claro, para quem não está com os artigos aí, quem não está acostumado com a matéria, ter uma ideia do que nós estamos falando. Nós estamos falando do que é salário e do que não é salário. Isso é algo que a gente estuda bastante, a gente sabe que isso, quem faz os meus cursos, eu falo bastante sobre isso, porque uma intenção de muita gente é receber verbas limpas, e aparentemente para o trabalhador é uma ótima ideia, porque ele recebe sem nenhum tipo de desconto, só que quando ele vai olhar o saldo dele do FGTS, o extrato dele também não incidiu para FGTS, também não incide para férias nem para 13º. Então, nem sempre é tão maravilhoso assim receber os valores líquidos. Mas esse tipo de benefício, como plano de saúde, seguro de vida, estudo, isso é excelente que a gente possa fazer dessa forma, porque se você estimula as empresas, as organizações a terem essa prática, que eu não chamo de, podemos chamar que seria um pouco de compliance, uma política voltada à educação, instrução dos trabalhadores, preservação de saúde e tudo mais, mas estimula as empresas a que façam isso porque o custo imediato é só aquele. Você não tem custo indireto, você só tem o custo direto. O custo indireto são esses encargos todos. Muito bem. Em 2017, o Pleno analisou o alcance da expressão folha de salários, que é a que está prevista no artigo 195, inciso 1º da Constituição, e aí se exigiu, então, a habitualidade para fins de incidência da contribuição previdenciária. Só que folha de salário não significa só aquilo que a pessoa recebe pela prestação de serviços, é nessa linha a defesa aqui da tese por parte do ministro Marco Aurélio e também depois o ministro Alexandre de Moraes no voto dele, que acompanha o relator, mas ele traz esse acréscimo. Então, considerando, e a gente estuda bastante isso em direito do trabalho também, que o que o trabalhador recebe não é só contraprestação ao serviço prestado, e sim ao contrato de trabalho como um todo, não é porque está sendo pago sem prestação de serviços que não teria natureza salarial. O 13º já é prova disso, porque é um valor além, o ano tem 12 meses, né? Então, o que a pessoa recebe a mais, esse 13º salário que a pessoa recebe, não é necessariamente pela prestação de serviços em si, é pela prestação de serviços pelos 12 meses do contrato. Mas não é naquele 13º mês, obviamente, não tem prestação de serviços, mas isso está incluído no contrato de trabalho. O descanso semanal remunerado. A remuneração é do descanso. Então, nem tudo que é devido pelo empregador, que é pago pelo empregador, é só por conta da prestação de serviços. Os pagamentos são em função do contrato de trabalho, que inclui 13º, descanso semanal remunerado, os primeiros 15 dias de afastamento em atestado médico, para depois ter o benefício previdenciário se passar de 15 dias, e as férias. Então, as férias em si também fazem parte daquele contrato de trabalho, e sobre elas, então sobre o valor das férias incide, seja pela habitualidade, seja pelo caráter remuneratório. Tá? E isso até tem previsão na própria CLT, embora uma previsão anterior à Constituição, mas isso tem previsão.
E aí ele diz aqui, então ele fala dessa natureza remuneratória e habitualidade da verba como seriam os pressupostos para incidência tributária. E aí ele diz que, inclusive, isso se deve não só para contratos de emprego, mas também prestações de serviço normais, tanto que o tomador de serviço, no caso de prestação de autônomo, ele deve reter sobre o valor dos serviços prestados, e independe, ninguém nem fala de que natureza teria isso, né? Porque esses serviços prestados automaticamente são considerados como remuneratória. E aí ele fala que se excetuam aqui as verbas nitidamente indenizatórias, porque são destinadas, aspas, a recompor o patrimônio jurídico do empregado em razão de alguma perda ou violação de direito. E aí a habitualidade como uma periodicidade que existe. Existe uma periodicidade, então não é uma aleatoriedade. E aí o que ele diz que, então, aí vamos chegar ao terço. O terço constitucional aqui, a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no artigo 7º, inciso 17 da Constituição. Então ele diz que a verba é auferida periodicamente como complemento à remuneração. E aí se adquire o direito conforme o decurso do ciclo de trabalho. É um adiantamento em reforço ao que é pago, ordinariamente ao empregado, quando do descanso. E aí, por isso que ele fala, como é em função do contrato de trabalho, não interessa que o trabalhador não preste serviço nas férias. Ele vai receber da mesma forma. O vínculo permanece, o pagamento está indissociável do trabalho que é realizado durante o ano. Então, é porque ele trabalha o ano inteiro que ele tem o direito aos dias de férias, tanto que o número de dias de férias é proporcional, numa conta específica, ao número de faltas, né? Então pode ser menos de 30 dias, o número de dias para fruição, de acordo com o período aquisitivo, de acordo com os 12 meses de período aquisitivo. Então, para isso, até acho que a parte das férias em si, acho que não teria muita dúvida. Então, o que ele diz é que a exceção ocorre à conta do adicional relativo às férias indenizadas. Então, aí é que tá. Por isso que eu acho que o texto não ficou muito bem redigido da tese. Quando as férias são indenizadas, e quando que elas são indenizadas? Quando elas são pagas na rescisão, por exemplo, a situação mais comum. Então, o trabalhador é despedido com seis meses, ele já ficou um ano, já fruiu as primeiras férias, tem mais 6 meses, então 6/12. Esses 6/12, se ele for despedido sem justa causa, ou se ele pedir demissão, ou ainda no caso de força maior, de outras situações, se for também por morte do trabalhador, ou, claro, na rescisão indireta, mas aí vai ser declarada judicialmente. Ou seja, tirando na despedida por justa causa, nas outras formas de extinção do contrato de trabalho, ele tem direito a receber na rescisão as férias na forma indenizada. E aí é o que o ministro Marco Aurélio se refere. Então, quando as férias forem pagas na forma indenizada, o terço, o adicional, tem natureza indenizatória. E aí eu acho meio estranho dizer que só o terço, porque eu acho que nas férias indenizadas, como não tem a fruição do direito, porque não tem a fruição do período sem a prestação de serviços, né? E que o empregador vai pagar para a pessoa ficar em casa. Todo o valor pago na rescisão de férias não fruídas, eu sempre considerei um valor indenizatório. Então, eu vou ter que ver como vai ser a interpretação do nosso tribunal, de outros tribunais, do próprio TST, a partir desse entendimento do STF. Porque aquelas férias pagas em verbas rescisórias, elas sempre tiveram natureza indenizatória, e não só o seu terço. Porque estaria considerado todo o período como indenizatório porque a pessoa não fruiu, até porque ela não chegou a completar o período aquisitivo para iniciar o período de fruição. Então, por isso, ficaria sempre o entendimento de que são verbas, que é uma verba de natureza indenizatória. Mas, pelo que estamos vendo aqui, nós teríamos, então, a previsão, porque o artigo 28, então, da Lei 8.212, que é a lei de custeio, né, da Previdência, entende-se por salário de contribuição. Sobre o salário de contribuição é que incidem as contribuições. É bem intuitivo. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho, que vai ser o objeto do outro acórdão que eu vou falar, que na verdade é só uma decisão por enquanto admitindo. Então, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que é percebido no mês das férias, é devida a contribuição. Então, mas embora o ministro tenha dado a entender que é só do terço que a gente está falando nas férias indenizadas,
O artigo 28 da Lei 8.212 diz diferente, diz que não é salário de contribuição para fins de incidência o que se receber como férias indenizadas e o adicional, inclusive a dobra, ou só a dobra, porque a dobra é sempre indenizatória. Então, me parece que se a gente continuar seguindo o artigo 28, nós vamos manter a mesma interpretação, a não ser que venha alguma interpretação diferente por parte do TST, considerando essa fala do ministro Marco Aurélio no voto, de que só a natureza indenizatória existiria para o terço das férias quando indenizadas, e o pagamento das férias em si sempre teria natureza salarial. Mas não é essa previsão que nós temos na lei de custeio, que é a lei que trata do que interessa para a União, que é sobre o que incidem essas contribuições, tá? O ministro Alexandre Moraes, então, acompanhou o relator, mas trouxe alguns acréscimos, como, por exemplo, o artigo 148 da CLT, ao dizer que a remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial para os efeitos do artigo 449. Então, ele usou esse artigo 148, que eu fico um pouco assim, porque, na verdade, isso é um artigo anterior até a lei de custeio. Então, é um artigo de 1943 e a Constituição em 88 já trouxe diferente, mas a Lei 8.212 em 91 parece ter seguido essa linha do caráter indenizatório. Então, mas aqui ele consignou que pelo artigo 148 da CLT, eu faria uma interpretação conforme, mas quem sou eu, né? Porque ele é que é o ministro do STF, né? Do negócio todo. Então, ele diz aqui que faria essa interpretação, que então mesmo após a cessação do contrato de trabalho, que é quando são pagas as verbas por ocasião das verbas decisórias, dizendo que inclusive depois teria o pagamento, a incidência da contribuição. E aí, ele não... Só que aí é que vem. Ele concordou com o relator, mas não. Porque o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento, apesar da tese ter sido fixada em outros termos, mas ele manteve o entendimento de que nas férias indenizadas, não as fruídas, mas nas indenizadas, o terço tem natureza indenizatória, ainda que ele dê a entender que as férias em si não teriam. E o ministro Alexandre, do jeito que ele colocou, a remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, tem natureza salarial. Então, eu achei que ficou um pouco confuso, porque eu não sei se o ministro Marco Aurélio, então, ficou nos mesmos termos do ministro Alexandre, para dizer que a remuneração de férias em si sempre tem natureza salarial, mesmo quando paga depois, e isso vai de encontro, gente, quando choca. Ao encontro é quando a gente é feliz se encontrando, tá? É quando concorda. Então, de encontro ao artigo 28 da Lei 8.212, né? Então, essa interpretação do artigo 148 colide frontalmente com a Lei 8.212, que é posterior à CLT. Então, me parece que aqui valeria mais a Lei 8.212, mas isso não ficou claro aqui. Então, mais uma vez, nós temos uma definição de uma matéria que diz respeito ao direito do trabalho, que mexe com a vida de muitos trabalhadores que estão sempre nessa situação. Por ocasião da rescisão, é muito difícil não ter férias proporcionais para pagar, e aí vai gerar mais um problema de se aquilo implica em contribuição previdenciária ou não para fins daquelas verbas que estão sendo indenizadas por ocasião da rescisão. O terço, não há dúvida, gente, o terço nas férias indenizadas não gera contribuição previdenciária, não gera pagamento, incidência de contribuição social. A remuneração das férias em si é que não ficou resolvida por esse acórdão, porque o acórdão dá a entender que na rescisão se aplica o artigo 28 da Lei 8.212, que exclui o pagamento das férias em si, da verba principal, como salário de contribuição, mas dando a entender que continuaria se aplicando o artigo 148, que diz que a remuneração de férias sempre teria natureza salarial. Então, assim, o terço fica de fora para férias indenizadas e incide contribuição previdenciária para as férias fruídas, tá? As férias em si é que nós ficamos com essa divergência de interpretação, que eu acho que é isso que nós vamos ter que corrigir no futuro, para deixar isso bem resolvido. O ministro Fachin trouxe um voto divergente. Eu gosto de trazer voto divergente, gente, por causa de uma fala do ministro Marco Aurélio.
o divergente de hoje, o voto minoritário de hoje pode ser o majoritário de amanhã. Então, às vezes, isso porque o próprio ministro Marco Aurélio passou muito tempo com votos sempre divergentes e, às vezes, depois de um tempo, a corte vai se alterando, vai alterando a composição e acaba votando no sentido daquele que sempre foi um voto de minoria, sabe? Então, o ministro Fachin tem votos normalmente diferentes mesmo, divergentes, muito voltados à dignidade da pessoa humana, à parte de direitos humanos. Ele é progressista nesse sentido também. E ele diz aqui que ele acha que isso não cabe, que ele acha inclusive que não cabia repercussão geral, porque o STF já tinha entendido anteriormente que não tinha repercussão geral essa matéria, mas que já que acham que tem, ele cita diversas decisões do STJ aqui, pelo entendimento, pelo afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ante a sua natureza eminentemente indenizatória. Então ele traz aqui diversas decisões do STJ, algumas mais antigas, de uns 10 anos atrás, outras nem tão antigas, e essa matéria, na verdade, se discute há tempo, falando que para fins, e ele diz aqui que para ele, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária e consequente interpretação do conceito de folha de salário, compete a este colegiado, o STF, então ele está restringindo a análise que o STF deve fazer da matéria, compete a este colegiado apenas a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que dele só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral. Então, o que ele faz? Ele adota um outro critério, que apesar das férias fazerem parte do contrato de trabalho, só pode incidir contribuição previdenciária sobre aquilo que corresponde à prestação de serviços, que é isso com habitualidade, ou seja, e que corresponda a uma contraprestação à atividade laboral. E por isso ele entende que não é o caso. Então, e aí ele cita uma coisa muito interessante também, que é o fato de que o terço constitucional não integram reflexos na aposentadoria. E isso tira a natureza salarial, porque realmente tudo aquilo que diz respeito à natureza salarial depois vai fazer diferença para o trabalhador por ocasião dos vencimentos da aposentadoria, do benefício da aposentadoria, e nesse caso ele acha, e como a gente já sabe que isso realmente não vai acontecer, tá, gente? Não repercute para nenhum benefício para o trabalhador por ocasião da aposentadoria. Então ele diz que o acórdão recorrido destoa da tese 479 do STJ e também da atual ordem constitucional, porquanto não incide a contribuição previdenciária sobre terço de férias, ainda que seja ganho habitual do empregado, porque ele entende que continua sendo de natureza indenizatória. Então é importante isso porque essas discussões, gente, a gente pensa que algumas discussões estão resolvidas e elas não estão. Porque aí eu quero falar rapidamente para vocês, porque eu vou esperar depois o resultado dessa ação. Tem uma DPF, a DPF 501, que também não é tão recente, tá? Mas essa DPF agora se entendeu, agora em setembro, o STF resolveu dar provimento a um agravo regimental para permitir o processamento da ação da ação de descumprimento de preceito fundamental, que trata de uma súmula do TST, da súmula 450, que trata da dobra de férias. E isso já foi assunto de outra DPF, que não foi admitida. Então vejam, já se disse uma vez que não haveria como se apreciar sobre uma extensão de interpretação através da súmula por ADPF, porque não é matéria constitucional. Do que trata a súmula 450? A súmula 450, que eu queria achar aqui, porque eu tinha separado para vocês, mas a súmula 450, ela trata da dobra de férias, tá? No caso de... que vai além, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. O que acontece? O artigo 145, a ideia da dobra de férias é para quando a pessoa não tem as férias concedidas, fruídas no período concessivo. Então, 12 meses de período aquisitivo, depois mais 12 meses de período concessivo. Se o empregador não conceder as férias nesse período concessivo, ele tem que pagar as férias, que ele vai conceder depois, ainda que ele conceda depois do período concessivo, e mais esse valor, o mesmo valor, com mais um terço. É isso que a gente chama de dobra de férias. É a pessoa receber o que ela tem direito às férias e mais a equivalência desse valor com o terço chamado de dobra. O entendimento tradicional, porque era a previsão legal, era de que isso seria devido, então, na desobediência
do prazo para a concessão das férias. O TST estendeu a aplicação desse dispositivo para também quando o trabalhador não recebe o valor das férias no prazo, ou seja, quando o trabalhador ele tem que receber 2 dias antes de começar a fruir as férias e ele não recebe. Justamente até de uma certa forma para incentivar o pagamento pelo empregador na data correta, porque qual é a ideia de férias? Que a pessoa tenha dinheiro para gastar. Se ela não receber a remuneração antes do início das férias, qual é a fruição adequada que ela tem? Então esse é o fundamento da súmula 450. E aí que tá, gente, o artigo constitucional que trata de férias fala gozo de férias anuais remuneradas com no mínimo 1/3 a mais. Essa é a previsão da Constituição. A Constituição não trata da época do pagamento. Isso é matéria infraconstitucional. Então, na época se entendeu, em outra DPF, se entendeu, uma DPF que era até de Santa Catarina, já faz tempo, se entendeu numa outra DPF que não tinha cabimento se discutir isso em matéria constitucional, que isso não tinha repercussão geral e que não era matéria de ADPF, porque o dispositivo que trata da matéria que gerou a súmula é infraconstitucional, então não pode ser discutido em ADPF. Pois bem, isso mudou a partir do momento em que uma nova DPF agora foi aceita nesses termos. O agravo regimental agora, pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas por maioria, com vários ministros sendo vencidos, tá? O ministro Alexandre Moraes vencido, com um voto excelente, o Edson Fachin, o Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber, todos eles, ou seja, foi uma maioria bem apertada para receber a DPF que vai tratar então agora da súmula 450. Então, eles vão falar sobre a constitucionalidade através do descumprimento de preceito fundamental. E o que o ministro Alexandre Moraes fez no voto dele divergente sobre essa matéria foi dizer: já foi falado esse assunto e não há preceito fundamental que possa ter sido descumprido através de uma súmula que deu uma interpretação extensiva a um artigo da CLT. Vejam, e isso também serve para a gente ver que, às vezes, o preceito fundamental que se está dizendo que é violado é um preceito fundamental que deveria ser bom para o trabalhador, mas não, né? Porque ao se alegar o descumprimento é para retirar uma possibilidade dele receber essa dobra em mais uma situação que não aquela estritamente prevista na CLT. Então, a súmula trouxe uma interpretação extensiva da súmula, do artigo, para a dobra de férias. Não, a Constituição em nenhum momento fala da data de pagamento de férias, quando que isso tem que acontecer, isso está na legislação infraconstitucional, razão pela qual em 2016, em 2017, se não me engano, acho que a publicação foi em 2018, não se admitiu o ADPF naquele momento, a ADPF naquele momento, se dizer que isso não tinha cabimento. Foi em 2015, gente, era teoria ainda, em 2015. Então, em 2015, o mesmo STF, inclusive com vários ministros que ainda compõem a corte, entendeu que a matéria não era de natureza constitucional, não era um preceito fundamental a data de pagamento e, portanto, a questão vinculada à dobra das férias, época de concessão e tudo mais. Então, o momento da concessão, né? São férias anuais remuneradas com um adicional de no mínimo 1/3. É isso que está previsto na Constituição. A forma de concessão é nos termos da lei. Então, não caberia. Isso em 2015, com relatoria do ministro Marco Aurélio. Agora, nós estamos tendo uma nova decisão no sentido de admitir o ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 501, que também eu vou colocar ali para vocês, com esse entendimento de que, então, de repente, a matéria, olha, talvez ela seja constitucional mesmo aí, então nós vamos ter que decidir, tá? Nos termos do voto ministro, processamento da ADPF. Vamos ver como vai ser processada essa ADPF, né? O que vai resultar, se vai se entender pela violação ou não, mas eu acho que isso vai ser novamente tratado por ocasião do julgamento dessa ADPF, porque a matéria ficou muito, quase empatada nisso de admitir a ADPF. Tá? Então era sobre férias que eu queria falar para vocês, sobre esses dois assuntos, essas situações diferenciadas que nós tratamos. Muito obrigada por me assistirem e até a próxima.